Muito boa noite, amigas, amigos do canal 524 Claronet RS Play. Nesta segunda-feira, dia 23 de março de 2026, iniciando o programa Atividade. Hoje um dia bastante tumultuado, final de tarde, agora já bem mais tranquilo, já passou toda a intempérie, mas nós tivemos um temporalzão em Porto Alegre que praticamente paralisou a cidade, não só com problema também de inundação, né, porque esses temporais, quando eles desaguam desta forma, é água que não para de baixar. E automaticamente, né, no primeiro momento, as ruas ficam alagadas, é normal que isso aconteça, mas Porto Alegre está com uma boa característica das águas serem levadas de volta para o rio, para o nosso lago Guaíba, e em questão de uma hora, praticamente o trânsito já começa a voltar ao normal. E hoje estamos aqui no programa Atividade, acompanhado do Dr. Carlos Isaia Filho. Nós vamos ter bastante assuntos para falar hoje, principalmente na área da saúde, mas também vamos falar de esportes, vamos falar inclusive de um outro esporte que não é só o futebol, e o Dr. Carlos tem novidades para contar das suas aventuras nesta eu ia dizer nova, nada, nesta nova modalidade, para mim, que o senhor está trazendo aí como novidade. Tudo bem, doutor Carlos? Como é que vai o senhor? Como é que foi o fim de semana? Tudo ótimo, sobrevivemos ao temporal. Temporalzão, né? Houve até carro inundado ali no Bonfim, na região ali da agronomia também, diz que a coisa foi... Mas é interessante, né, Govinaski, que ultimamente as chuvas e os temporais estão sendo assim bem irregulares. Tem bairro que chove muito, tem bairro que só venta, certo? Então está bem estranho isso. Eu estava em Moinhos, na clínica, deu um tempo, deu uma ventania, um pouquinho de chuva, mas já se tinha notícia que lá na região da agronomia, Bento, já estava tudo alagado, com árvores caídas e assim por diante. É o tempo e o outono chegando e dando seu recado, né? Eu estava acompanhando o Dr. Carlos, foi muito interessante, porque às 15 horas eu recebi, lá de pessoas amigas, lá da minha terra natal, lá de Camaquã, disse, olha, aqui está um temporal, aqui está chovendo pra caramba, é vento forte, e está indo para Porto Alegre, né? Aliás, já tínhamos sido alertados até pela Defesa Civil quanto a isso. E os ventos da base de 100 km por hora. Né? Eu fiz o cálculo, Camaquã, Porto Alegre, são 125 km, vai chegar em seguida aqui. E de fato veio rápido. O maior problema dos temporais, né, doutor Carlos, são quando há uma devastação em função dos ventos, né? Porque a chuva, a gente sabe, a chuva cai, molha, alaga, etc., mas não faz o mesmo... Claro, vamos tirar a exceção daquela inundação, né, de 2024, né? Mas não é a mesma coisa que um vendaval, que destrói, destelha e deixa as pessoas desamparadas, né, e às vezes até com tragédias. Sem falar, né, Govinaski, da falta de energia. Porto Alegre, tão arborizada como é, isso é uma característica da cidade, mas as árvores tocam nos fios, rebentam fios e aí não se tem luz. Mas o senhor sabe, doutor Carlos, que pelo menos é o que eu tenho de informação, não estou assegurando nada, mas a própria fornecedora de energia elétrica, ela corta, ela tira... Ela interrompe a energia justamente por causa disso que o senhor está falando. Tá certo. Mas é um problema que se tem, né? Em Porto Alegre tem bairros assim que qualquer ventania já ficamos sem energia. Quer dizer, então a energia é fundamental, principalmente nesses temporais que tem final de dia, final de tarde, e que depois levam um determinado tempo até identificar onde é que está a falha, até corrigir, e às vezes leva mais tempo. E às vezes estoura um transformador. Sem falar nisso, aí a coisa complica. Aí complica, né? Aliás, essa questão aqui dos nossos temporais aqui, nessa época nós já estamos, na verdade, tecnicamente, nós já estamos no outono.
Entrou dia 21 de março, né? Foi sábado passado. Foi sábado agora, né? Hoje é 23. Mas, de qualquer forma, esses temporais de final de tarde, eles costumam acontecer, é rotineiro, né? Claro que eles são, bem como o senhor falou também, porque eles são meio localizados, né? Às vezes cai um balde d'água, como se diz, num determinado bairro de Porto Alegre, no outro também não tanto, né? E vai por aí a nossa vida de sobreviventes. E outro aspecto, né, Giovinazzi, que aí já parte mais de saúde. A queda brusca da temperatura, muitas vezes, certo? A pessoa está acostumada com roupa, vestida, com uma temperatura lá, hoje de tarde foi muito quente. Muito abafado também. Muito abafado. Quente. E aí sai do trabalho, né, de ir para casa, então a temperatura já cai, certo? E isso para a saúde não é bom. Não, o problema é esse, né? Se a pessoa já está com probleminha de imunidade baixa, ou a virosezinha ali, oportunista, se apresentando. Né? Exatamente. E quando cai assim, geralmente o que acontece? São 10 graus, é uma diferença grande, né? Para o organismo da pessoa. Agora estava em torno de 24 graus, hoje de tarde deve ter tido 30 e poucos. Né? Mais a sensação térmica de abafamento, que leva mais a temperatura ainda. Né? Isso tem que ter o cuidado. Tem que ter o cuidado e nós somos resistentes, né? O gaúcho já está temperado para isso. Outono é época que, por melhor que esteja a temperatura de manhã, leve um casaquinho. Sempre. Esteja prevenido. Um homem prevenido vale mais do que dois. Doutor Carlos, nós estamos agora passando aí para a fase do futebol, né? Como sempre. Esse como não sempre, é um assunto. E eu hoje estou aqui, né, fazendo a apresentação desse programa. Aliás, um grande abraço ao nosso querido chefe José Silvas, né, que também não deve estar muito contente com o resultado de ontem, né, doutor Carlos? Mas, de qualquer sorte, né, a gente está lutando nesse campeonato brasileiro, tanto o Inter quanto o Grêmio. O Inter até nessas duas últimas partidas aí conseguiu 2 vitórias, 6 pontos, saiu dos 2 pontos, subiu para 11 pontos, quer dizer, já foi uma alavancada fantástica, mas o Grêmio não está tendo a mesma sorte, né, doutor Carlos? Veja bem, é a famosa gangorra. É a nossa gangorra, do Grenal. Quando um melhora, o outro baixa. É verdade. Certo? Embora nós gremistas, já estamos num patamar mais alto, certo? Nós só não conseguimos entrar no G4, certo? Porque não ganhamos as 2 últimas partidas, mas o nosso co-irmão conseguiu sair do G4 de baixo. Que estava atolado lá, né? Estava encravado. Ficou bastante tempo, Ficou, né? ficou. O que dá uma certa tranquilidade, quer dizer, o que se espera é que esses 2 times, à medida que vão passando com os novos técnicos, comece a se aprimorar e que o futebol gaúcho, de fato, volte a ser o futebol gaúcho, porque a gente sempre foi muito bem representado em todos os campeonatos. A questão de 1, 2 anos de lá para cá, que time gaúcho estava sempre lá embaixo. Quando o Grêmio saía, o Inter entrava e assim ia. Então, eu acho que está na hora, eu acho que isso é muito bom. Ontem, o nosso técnico subjugou um pouco o nosso ex-gremista técnico, que é o Renato. Ele foi duro com nós ontem, mas faz parte, é um profissional. Ele é um profissional. E tem que fazer isso mesmo. Mas é interessante, né? O Renato consegue colocar num time garra. E eu acho que todo aquilo que sempre falou, que o Grêmio sempre foi um time guerreiro com muita garra, se deve ao Renato. Porque no momento que o Renato saiu, parece que a garra diminuiu um pouco, certo? Com esse técnico português que está aprendendo o que é o futebol gaúcho, certo? O que é uma cidade ou um estado que praticamente tem 2 times e que um está sempre brigando com o outro, certo? Então, acho que aos poucos ele vai aprendendo isso. Ontem eu acho que a derrota do Grêmio passou muito pelo treinador. Ele inventou aquele esquema que não deu certo, custou a se dar conta e quando se deu conta era tarde, não dava mais. Mas vamos ver.
Vamos ver o que tem pela frente agora com essa parada da FIFA. Tomara que se tenha tempo para treinar. E eu não posso deixar de não falar do nosso jogador que fez aquela lesão. Pois é, o Marlon, né? O Marlon foi operado, a cirurgia foi muito boa, foi com sucesso. Já deve voltar a fazer fisioterapia essa semana ainda. Mas certamente vai ficar fora dos gramados por uns 4, 5 meses. E ontem nós sentimos a falta dele no time. Lateral esquerdo, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Aquela improvisação que o Mister fez não deu muito certo. Não andou, o time mudou, parece que estava meio apático. E tem um detalhe interessante também, né? Quando um jogador faz uma lesão, daquele tipo da lesão que o Marlon fez, que só de olhar a pessoa arrepia, porque o pé fica todo torto, certo? Isso traz para todo o elenco um certo receio, certo? Entrar mais leve, assim por diante. Agora, foi um azar, doutor Carlos, porque, na verdade, ele caiu sobre o pé, né? Exatamente. Acontece, futebol é isso, certo? E ele sempre foi um jogador, assim, muito aguerrido, andava sempre buscando, se locomovendo muito, mais que os outros, certo? E corre esse risco. Foi uma pena, foi uma fatalidade, mas de qualquer forma é algo que marca muito os companheiros, os demais jogadores, e o time realmente dá uma certa quedazinha de receio, porque foi algo totalmente anômalo. Nós temos, às vezes, alguns exemplos muito também parecidos com esse, né? E exemplos de superação. Eu considero, por exemplo, um exemplo de superação, o Ronaldo Nazário. O Ronaldo Nazário sofreu muito, principalmente com a articulação do joelho, e ele conseguiu superar todas as intempéries que houve durante o tempo que ele jogou, não é? E tem uma frase dele muito interessante que deixa bem claro assim, o que é o esporte de alto rendimento. Ele diz assim, tem dor. Não existe esporte de alto rendimento sem dor. Então o cara tem que ter realmente uma força de vontade enorme, né, doutor Carlos? Sem dúvida. O que não acontece com o Neymar, né? Estava deprimido porque não foi convocado, queria mostrar que, de fato, ele está capacitado para ir para a Copa, jogou contra o Inter, perderam, e agora eu fiquei sabendo que as próximas 2 partidas ele não quer jogar. Vamos lá, não é? Ele tá, na verdade, assim, hoje ele é um jogador igual aos outros, não tem nada de excepcional, né? Exatamente. É um jogador que nivelou por baixo, digamos assim. Eu tenho quase certeza que ele não vai para a Copa, não vai ser convocado. É um bom jogador, mas não é tudo aquilo, né? Agora, um camarada que eu admiro muito nesse aspecto de bravura é o Cristiano Ronaldo, né? O robô. O robô não tem ruim. Esse tem uma disciplina... Impressionante, né? Que é incrível, certo? Disciplina como jogador, como pai de família, como esposo. Olha, é um exemplo que muito dificilmente a gente vê em jogador de futebol, como também davam entender também da mesma forma o Suárez. O Suárez, certo? São amicíssimo lá do argentino, né? Mas é uma pena também, eu lamento, porque eu admiro demais aquele camarada, o Ronaldinho Gaúcho. Mas ele abdicou. Aquele é o inverso. Aquele foi o inverso. Abdicou logo. O cara com uma técnica técnica nata, né? Brincava e fazia magia com a bola. Uma pena que ele largou cedo. Ele acho que ele faltou muito. Ele se espelhava muito no irmão, né? Que também era que nem ele. Sim. Certo? Ou pior. O grande Assis. E o Assis. E deu no que deu, né? E ele continua, sei lá. Mas ele é reconhecido no mundo inteiro. Ele é venerado no mundo inteiro pelos jogadores, não só pelo público, pelos jogadores.
E era um jogador que jogava brincando. Brincando, alegria, total. Era fantástico. Mas raro, o Internacional foi lá no Barcelona e não teve Ronaldinho Gaúcho, não. Vai falando de Internacional. Ele não esquece. Não, isso aí é eterno, né? A glória é eterna. certo. Doutor Carlos, o Internacional, olha, o técnico deu uns peitaços e deu certo, hein? Nos 2 últimos jogos. Pesolano Vamos para frente, vamos deu ver. uma virada eu acho no meio cedo jogo, ainda né? para falar dos nossos técnicos. Né? Mas eu acho que está bem, Ganhou 2, depois de algumas derrotas e coisas, mas vamos ver. Tava Vamos pra perigo, frente. inclusive, né? Tava perigo o Pesolano. o que não pode é voltar para aquela zona. Agora tem que subir. Não, tá certo. Nós vamos para a 9ª rodada agora. Já? Já, 9ª rodada. E aí na quarta-feira vai ter o Inter e São Paulo aqui. Opa! O Inter e São Paulo. Opa! É um jogaço, né? Um jogaço. Eu quero ver o tempo. Em 2006 foi que nós derrotamos o São Paulo aqui, Libertadores da América. 2006. Já tem logo ali. Foi nesse século, doutor atrás. Carlos. Foi no século XXI. Tá certo. Não foi no século passado, não. E na quinta-feira tem Palmeiras e Grêmio. Essa é jogo duro, né? E lá. Uhum. Não, para nós o bom é lá fora. Aqui a gente já sabe como é que Tá certo. Depois domingo tem Corinthians e Inter, aí é lá em São Paulo, e depois tem Grêmio e Remo, que é aqui. Né? o Remo que ontem tirou o pé do barro, né? Pois é. Já empatou com o Internacional. Ele estava de técnico novo, né? Hã? Ele estava de técnico novo ou não? Pois eu não sei se ele tinha trocado de técnico, mas realmente, né, o Remo... são os clubes que a gente sabe, né, que oscilam bastante, né? A gente não tem uma... Olha o Mirassol, por exemplo. O Mirassol, olha a campanha que fez o ano passado, hoje já não é a mesma coisa, né? Então, essa situação toda. Mas, doutor Carlos Isaia Filho, saindo um pouquinho do futebol, qual é a sua emoção além do futebol no esporte? Agora tem que revelar isso aí para nós. Viu? Todo mundo quer saber. Não, eu por muito tempo fui piloto de rally regularidade. Rally regularidade. Eu tinha uma Land Rover e o meu filho era o meu navegador e nós fizemos muitas provas, Campeonato Gaúcho de regularidade, andamos por todo esse estado. Tinha uma prova, que agora não tem mais, infelizmente, chamava-se as 500 milhas. 500 milhas? Que você passava 2 dias andando. Puxa vida, mas por tudo que era lugar, tu nem sabia onde é que tu estava. Aqui no estado. Aqui no estado. E é muito interessante, certo? Vários colegas. E depois tu cria, porque no rally tu tem o piloto e tem o navegador. Uhum. E quem manda é o navegador, porque ele vai atrás de um formulário que tem todo, onde dobra aqui, dobra dali, sobe daqui, ele muita velocidade, diminui a velocidade. Controla a velocidade também, tudo. Vai controlar tudo. E tu passa a ser, o piloto passa a ser quanto mais obediente for um piloto, melhor o desempenho. Sim, mas tem que saber conduzir o veículo, né, doutor? Sem não dúvida, sem dúvida. Pegar e sair dirigindo. E atola, e tira, e puxa, e vai. Bem interessante. Outro dado interessante é que esses veículos nos dispõem a fazer o que a gente chama de expedições. Ir até o Atacama, ir até o Ushuaia. Nós fizemos uma época de Porto Alegre até Salvador pela praia. Você vai conhecendo locais que você nem imagina que existem. Esse norte do estado, lá com a divisa Santa Catarina, o oeste Santa Catarina, são regiões belíssimas. E a nossa região sul, a 101 também aqui pela praia. Sem dúvida. Também o que tinha naquela época, que hoje não é mais, chamada Estrada do Inferno. Estrada do Inferno. Você saía e costeando. Não era asfaltada, né? Não, conhecia as lagoas, desculpe, os faróis. Existem vários faróis.
existem locais em que se vê navios afundados, que ficaram na beira da praia. Sim. E tem uma região interessantíssima, que chama-se o Concheiro. Você anda em torno de, não me lembro se é 1 quilômetro, uma distância que não vê areia na beira da praia, é só concha. E é dificílimo de passar ali, mesmo um veículo 4x4, porque você tem que ter um ritmo certo, senão atola, e quando atola ali fica difícil de tirar e assim por diante. Mas são locais muito interessantes, certo? Em que somente esses ralis, essas expedições proporcionam para a pessoa conhecer, sentir e ter maior conhecimento de toda a área. Agora voltei. Meu filho voltou, pai, vamos de volta? Eu disse, meu filho já vai fazer uns 10 anos que ele não faz. Não, vai ter um rally, campeonato gaúcho de rally. Fizemos uma prova em Bom Jesus, fizemos a segunda prova para pegar o jeito em São Francisco de Paula, terminamos em segundo lugar, mas o grande objetivo de nós voltarmos é a neta. Certo? E a neta está participando? E que participa junto e está aprendendo a ser navegadora. Que idade ela tem, doutor? Vai fazer 10 anos agora, a Estela. Olha que maravilha. E ela está curtindo muito junto com o pai, então eu tenho agora 3 gerações dentro do carro de rally. Exatamente. Chamou muito a atenção na última prova, quando a gente foi entrevistado, que tinha o avô, o pai e a neta. Exatamente. Mas pilotar com 2 navegadores, filho e neta, é difícil. Pô, tem que ouvir bronca de filho e de neto, né? Todo tempo. E é bronca mesmo. Corre, é maravilhoso, tá demais, diminui, avança, vai devagar, dobra aqui. E aquilo é todo o Doutor Carlos, tenho certeza, pelo que eu lhe conheço, tenho certeza que dentro da sua família existe aquela coisa de respeitabilidade e tal. Mas nessa hora deixa de lado. É filho mandando pai, agora é neta mandando também. Junto. Que maravilha. Mas é interessante, é muito interessante. A desopilação total, né? Também. Nós íamos ter uma prova agora em Erechim, que não saiu, mas vai sair agora, a próxima está marcada para maio. Uhum. Não esquecendo que, se não me engano, nesse fim de semana, para quem tem veículo 4x4, vai ter um passeio muito interessante em Mussum. Que está sendo organizado. Eu, infelizmente, não vou poder ir, mas é uma oportunidade de levar a família nesses passeios que são organizados, certo? Levar a família para conhecer a cidade e toda a região. É bom. Família que faz rally unida permanece unida. E procria dentro do rally. Que maravilha. Muito bem. Olha, esse papo com o Dr. Carlos Isaia Filho aqui está formidável, viu? Porque a gente aprende, né, com ele todas as situações aí que dizem respeito à saúde, mas também a gente, né, tem esses momentos de recreação, vamos dizer assim, de entretenimento, né, saudável e principalmente sempre pensando na família, que isso é formidável. Não, a família é fundamental, isso é né, fundamental. Dr. Carlos? Falando em família, vamos falar na família Banrisul, o banco da nossa terra. Olha, o Banrisul diz aqui o seguinte, né? Já ouviu a expressão quem converte não se diverte? Ou outra expressão, o IOF me quebrou? Pois bem, na Banri Global Account, a gente simplifica. Taxa única, você fica com mais saldo na conversão da cota comercial. É um produto voltado muito para essa situação de conversão de moedas. São 5 moedas para você converter. É o dólar, o euro, a libra, o dólar canadense e o dólar australiano. Então é uma conta, não é, que não tem manutenção, não tem tarifa de manutenção, não é? E é para usar justamente em viagens, usar em compras internacionais, usar em free shoppings. Todo o controle é feito nessa conta através do aplicativo Banri Global Account. Nesse aplicativo dá para simular, dá para fazer
conversões, acompanhar, é prático, é transparente e é direto ao ponto, não tem complexidade. É simples. Então, fica o recado aí, confira e converta. Abra sua conta agora no aplicativo Banrisul Multimoedas, de verdade, para o seu dia a dia global. Account. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Outra família também que muito nos orgulha, principalmente a nós aqui que somos amigos do Oscar Allgaier, é a Allgaier Incorporações. A Allgaier Incorporações está com um empreendimento fantástico, doutor Carlos, lá na Vila Portal. Lá não, logo ali na Vila Conceição, foi criado um condomínio exclusivo, denominado Vila Portal, no coração da Zona Sul, com 18 casas. É fantástico. Vamos ver o VT da Allgaier Incorporações. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. E olha isso, doutor Carlos, só tem aqui grandes famílias aqui no apoio do programa Atividade, que também é uma... Nós já formamos uma família aqui, a família Atividade, né? Sem dúvida. Sem dúvida, né? Dúvida. Nós temos a família Zafari. Grupo Zafari, onde economizar é comprar bem. O Grupo Zafari está fazendo uma homenagem muito bacana, doutor Carlos, aos 254 anos de Porto Alegre. Zafari, economizar é comprar bem. Vamos ver o VT de homenagem do Grupo Zafari ao aniversário de Porto Alegre. Eu vi esta cidade nascer. Vi suas primeiras casas surgirem. Vi igrejas e praças tomando forma. Suas primeiras escolas, seus teatros e seus poetas. Vi e custei a crer no que via. Palmeiras sobre uma ponte. Eu vi cada transformação dessa cidade, dia após dia, ano após ano. Quando me olhas, vejo nos teus olhos o quanto amas essa cidade. E todo fim de tarde eu me despeço feliz, porque quando nascer de novo, vou te ver mais uma vez. Olha, doutor Carlos, nessa quinta-feira próxima agora, hoje é 23, 24, 25, 26. Dia 26, às 21h30, a RS Play, canal 524, Claro Net, vai fazer um programa exclusivo de homenagem ao aniversário de Porto Alegre. Logo depois da atividade. Logo depois da atividade, exatamente. A atividade termina às 21h, às 21h30, veio o Alexandre Garcia, depois às 21h30, esse programa exclusivo, produção exclusiva da RS Play, homenageando os 254 anos de Porto Alegre. Imperdível. Vai ser muito maravilhoso esse programa. Muito bom. Doutor Carlos, o senhor sempre está trazendo novidades aí interessantes de prevenção, de alertas, né, em relação à saúde, principalmente à saúde da mulher. O que nós teríamos para hoje, doutor Carlos, aí para recomendações? Assunto que vem sendo muito perguntado e é a questão do HPV, certo? O HPV é um vírus, certo? Que tem várias cepas, digamos, vários primos entre eles. E uma gama deles são cepas, como a gente chama, porque é vírus,
que chamam-se cepas virulentas, ou seja, que podem trazer prejuízo para o corpo humano, principalmente para a mulher. Tá, mas e como é que é a história desse HPV? O HPV é sexualmente transmissível, certo? Tanto é verdade que hoje já existe a vacina do HPV. E quem está sendo vacinado dentro dos postos de saúde são exatamente crianças que ainda não tiveram iniciação sexual, certo? As pessoas, por uma relação, se contaminam com HPV, ele fica no corpo e a ponto que 80% das pessoas que têm atividade sexual têm o HPV. Então não é novidade nenhuma um adulto que mantém um relacionamento sexual de uma certa idade que seja portador do HPV. Ah, mas por que não vacina? Não, porque a vacinação tem que ser feita antes da iniciação sexual. Mas qual é o problema desse vírus? No homem, basicamente, ele é muito mais um portador. E poderá ter um tipo de cepa que pode provocar o aparecimento de pequenas verrugas no pênis, certo? Que são tratadas, retiradas e está resolvido. Mas ele continua portador. Na mulher também pode aparecer essas verrugas, que a gente chama de condilomas, certo? Principalmente na parte externa, na vulva. Mas o maior problema do HPV é que ele predispõe ou ele aumenta o risco para o chamado câncer de colo uterino. Basicamente, as pessoas que têm câncer de colo de útero, que têm lesões que a gente chama de pré-malignas, a grande maioria delas é ocasionado por HPV, certo? Em que se faz o tratamento, se tenta resolver isso, ou até se faz a vacina. Então, é muito importante na mulher que continue fazendo o exame de prevenção do câncer, o chamado Papa Nicolau, porque este exame vai nos mostrar se existe algum dano no colo do útero e para que isso possa ser tratado. A gente sempre diz, quem tem câncer de colo no útero é porque quis ou porque não se cuidou. Porque o câncer de colo de útero é um dos poucos tipos de câncer 100% prevenível. Ah, mas vou prevenir como? Faça o Papa Nicolau. Por quê? Porque esse tipo de câncer apresenta o que a gente chama de lesões pré-malignas. E o Papa Nicolau detecta essas lesões, que pode ser tipo 1, NIC 1, NIC 2 ou NIC 3. E detectado, se trata e deixa a mulher livre de um possível câncer de colo de útero. O HPV está por trás disso, certo? Mas que exige com que se faça os controles, porque não existe tratamento para tirar o HPV do corpo de uma pessoa. Existe agora a vacina, que é a mãe, e o grande cuidado, né? Filhos, netos, certo? Antes da iniciação sexual, façam a vacina do HPV. A partir de que idade, doutor Carlos? Normalmente, eu acho que estão vacinando a partir de 10, 12 anos. Tá. Nas escolas, principalmente, certo? Existe. Aliás, saiu uma reportagem, se não me engano, ontem, colocando que 95% da população de crianças no estado de São Paulo já estão vacinadas. Boa. Isso é muito bom. O que vai acontecer com a vacina? Esse dado que se tem hoje, que 80% da população sexualmente ativa tem o HPV, isso vai começar a declinar, certo? Isso vai ser muito importante. Se houver uma vacinação em massa, exatamente, em pouco tempo, digamos assim, 1, 2 gerações, ele pode sumir do mapa. Sem dúvida. E assim, principalmente orientar os pais. Às vezes o pessoal os agentes de saúde, as enfermeiras e os médicos, às vezes se queixam que muitas vezes os pais não deixam a criança ser vacinada.
certo? É uma vacina simples, não tem efeito colateral nenhum, praticamente nenhum, e que deve sim ser feita, até porque está sendo disponibilizado pela rede pública, pelo próprio SUS. Evidente, saúde certo? pública. Vão Né? até as escolas fazer essa vacinação. Ele é assintomático, este vírus? Totalmente. Totalmente. A pessoa não sabe se tem. Não sabe se tem. Fica sabendo, às vezes, quando ocorre essa forma de condiloma, de aparecer essas verrugas, certo? Mas, normalmente, na grande maioria, a descoberta é feita quando faz o Papa Nicolau e que mostra uma lesão precursora de câncer. E essas verruguinhas, tem tantas verruguinhas que aparecem que a pessoa... Não, essa ela cresce muito rápido. Ah, ela tem Ela uma cresce muito característica rápido, específica. certo? E a retirada, às vezes retira, dali um certo tempo volta de novo e tem que fazer um bom controle. Tem que estar certo? atento. Mas esse é o chamado HPV, Human Papilloma Vírus, certo? Que tem que cuidar. Olha aí, está aí o alerta, está aí a recomendação, quer dizer, como disse o doutor Carlos Zaia Filho, né? Não precisa correr esse risco porque ele é totalmente prevenível. Exatamente, esse é o ponto. Então, Né? doutor Carlos, mais uma família aqui que alimenta, digamos assim, mata a sede da nossa bancada desde o início da criação do programa Atividade, há 33 anos, que são os Sucos Petri. Sua sede pede saúde, pede o melhor, pede Sucos Petri. É suco de laranja, suco de uva, água de coco, tudo 100% natural. Sem adição de açúcares, sem adição de conservantes. É uma maravilha. E a gente está sempre aqui saboreando Sucos Petri. Falando também... Como tem, eu sempre digo aqui, enalteço muito na nossa bancada, no nosso programa, os apoiadores do programa são empreendedores gaúchos de altíssimo nível. Tá? Ah, sem dúvida. De altíssimo nível. Tá? Como é o Sicredi. O Sicredi está sempre com um produto novo. Agora ele está dizendo o seguinte, estamos no início do ano, hoje é 23 de março, mas ainda estamos no primeiro trimestre do ano. E o início do ano sempre é o momento de colocar os planos em movimento. E o seu dinheiro também pode trabalhar por você. Na Sicredi Origens, você encontra investimentos seguros, orientação próxima e opções para diferentes objetivos, como renda fixa, fundos de investimento e previdência. Comece o ano fazendo seu dinheiro render mais, invista com o Sicredi e tenha sempre com quem contar. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Nessa questão, doutor Carlos Zaia Filho, que a gente sempre tem uma preocupação com a nossa família, ou com a esposa, ou com as filhas, ou com, enfim, as mulheres que nos cercam dentro dos nossos relacionamentos, enfim, não é? A gente sabe, assim, que a mulher tem uma complexidade fisiológica enorme, né? Porque todo problema começa já na idade terra da menstruação, e por aí vai a gestação, todos os cuidados, e não para por aí, porque lá também na fase adulta e depois na terceira idade, sempre tem que ter os cuidados. Na terceira idade, doutor Carlos, o que tem mais que ter cuidado na terceira idade, as senhoras na terceira idade? Hoje em dia está um pouco difícil dizer o que é a terceira idade. É mesmo. Certo? Principalmente para a mulher. Te lembra quando tu era pequenininho que tu via uma senhora na faixa de 50 anos? Qual era a impressão que tu tinha? Era uma velha. sem tom pejorativo, mas era uma velha. Era uma velha, gordinha, corcundinha, por causa da osteoporose, certo?
hoje, 50 anos, que seria a época da menopausa, representa metade da vida da mulher. Pois é. A menopausa hoje só significa que acabou a vida reprodutiva. E a partir daí ela tem mais 40, 50 anos de vida pela frente. Sabe o que é isso? Hoje a idade média da mulher tem em torno de 100 E mais do que isso, poucos anos. ainda tem a vida ativa sexualmente. Não, sem dúvida. Isso trouxe uma preocupação na ciência muito grande. Se eu tenho uma pessoa que entrou em menopausa, o que é a menopausa? São os ovários que param de secretar um hormônio, que é o estrógeno, que é o grande hormônio da mulher. Porque ele para de ovular, não secreta estrógeno e, consequentemente, não menstrua e para de menstruar. Então, houve uma preocupação, como existe até hoje, muito grande, em querer ter que garantir qualidade de vida para essa mulher para os próximos 40, 50 anos. Segundo, sem o estrógeno começa a perder cálcio dos ossos. E aí vem a osteoporose. E nós temos também que fazer a prevenção porque ela não fica osteoporótica, certo? E sem falar dos demais aspectos de longevidade e assim por diante. Aí vem a reposição hormonal, que foi muito discutida no início. Eu sempre digo que reposição hormonal são duas brigas. Uma para começar e outra para terminar, porque elas não querem parar de jeito nenhum, mas tem que analisar tudo. Mas então, assim, houve e há ainda essa preocupação de garantir para a mulher que ela tenha uma vida saudável, com qualidade, com prevenção, porque ela vai ter mais 30, 40, 50 anos de vida pela frente. Que então, maravilha. por isso que eu digo sempre o seguinte, está difícil de definir o que é terceira idade. Eu diria que hoje, terceira idade seria, no caso da mulher, lá pelos 80, 90 anos. Porque elas continuam ativas, fazendo de tudo, fazendo plano, estabelecendo metas e tocando a vida com felicidade, sempre que possível. E aí vem outra coisa, né? Aí vem os filhos com açúcar. Aham. Os netos. Os netos, é verdade. É impressionante, né? Como o avanço da medicina trouxe essa longevidade, Sim, né? já o doutor homem está começando a se dar conta que a mulher também se cuida tem que muito se mais cuidar. do que o homem. O homem não se cuida direito, não é verdade? Não, o pior não é isso, é que as mulheres começam a cuidar dos homens e mesmo cuidar dos assim homens. não fazem. Doutor Carlos Isaia Filho, falar em cuidados, e aí a gente tem que cuidar um pouquinho, porque quando a gente vai no Di Paolo, tá, aí a gente já se Aí a perde coisa um muda. pouco, né? Existem marcas que servem refeições e existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição gaúcha, na tradição da colonização italiana, na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, são 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Essa tradição também encontra a marca Di Paolo no mar, em Torres, agora com uma unidade nessa maravilhosa praia gaúcha de Torres, Di Paolo, sabor que atravessa gerações. E aí, doutor Carlos, né? Se a gente exagera um pouquinho no Di Paolo... Claro, o que famosa. são? Essência de olina. Essência de olina. Essência de vida, né? É um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão, causada, óbvio, né, por excessos alimentares. Produto do laboratório Vesp há mais de 100 anos. Olina, essência de vida. Aniversário de Porto Alegre, coisa maravilhosa, né, doutor Carlos? Sem 254 anos. A gente não se dá conta, mas o tempo passa, né? O tempo passa rápido.
E quantas histórias deve ter essa cidade? O senhor é de Santa Maria, né? Sou natural de Santa Maria. Veio para Porto Alegre quando? Eu vim em Porto Alegre em 76. 76. Fiz o meu último ano da faculdade aqui. E depois saí, fui para o exterior fazer a pós-graduação e voltei para Porto Alegre em 81. E eu não tirei mais o pé daqui. Eu vim em 71, tá? Doutor Carlos, imagina, 50 anos, né? 71, 2024, né? 53 anos. Já houve muitas transformações nesse período. Agora imagine em 254 anos, né? É muita coisa. Durante essa época, o meu avô morava aqui, então nas férias eu vinha visitá-lo. E era o famoso tempo dos bondes. Tempo dos bondes. Eu não peguei, eu cheguei em 71, o bonde tinha terminado no ano anterior. Tinha lá 10, 12, 15 anos, então era uma... Sim, quando eu vinha a cidade, passeio, né? sim, né? Sim. Na infância, né? É interessante. Mas falar em passeio, tem um passeio fantástico para se fazer. E conhecer, né? Ou visitar, revisitar os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. De Porto Alegre a Lisboa, em menos de 11 horas de voo, saindo do Salgado Filho. São tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo de qualidade, que só a TAP Linhas Aéreas possui. A comemoração de Porto Alegre sempre, a mim, remonta justamente àquele passado que eu conheci a cidade de Porto Alegre quando eu era pequeno e vinha visitar, tinha parentes aqui. Navegantes, naquela época, tinha as grandes fábricas de indústria têxtil e o meu pai tinha parentes que moravam ali. Tá? Então eu vinha a Porto Alegre, quando chegava, subia aquela ponte alta do Jacuí, via aquele paredão de prédios, né? Parecia uma pedreira que se enxergava ao longe. Tá? E hoje Porto Alegre, ela está um tanto quanto modificada, não só pela anatomia dos seus prédios, tá? Mas também pela extensão, porque sem dúvida. Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, emendou tudo. O que eu mais sinto falta era Rua da Praia do jeito que era. Essa realmente, doutor Carlos, dá uma saudade Praça tão grande. Da Alfândega, certo? Era um shopping a céu aberto. Era maçom, na frente tinha a lancheria Rian, certo? Mais adiante, na esquina, tinha o que fazia hambúrguer, que era o Ribs. O Ribs. Aí você ia para a Praça da Alfândega, do lado tinha o Big Ben, que tinha a melhor empada de Porto Alegre. Verdade. Depois, no tempo chamava-se lancherias. A Mateus. Mateus na Borges. Na Mateus, não. Na Borges? Não. Tinha... o que tinha ali? Ou era na Rua da Praia mesmo? Na né? Rua da Praia. Agora, tinha outras, mas assim... E depois você ia terminar o passeio no Mercado Público. No Mercado Público, com segurança, com tudo. Mas e as lembranças dos cines? Sem falar Cine nisso. Imperial, Scala, Guarani... Um do lado do outro. Um do lado do outro. Depois lá na esquina da Borges tinha um outro que era o... não vem na esquina Imperial. Não, Imperial. Vitória. Não. Vitória. Certo? E como se curtia cinema, né? Fantástico. São tempos que passam. Mas eu posso falar um assunto que hoje me deixou extremamente irritado. Tentei renovar meu passaporte hoje, meu amigo. Não consegui nem entrar no site. Porque botava o nome, trancava. Botava isso, trancava. Botava mais o outro. O que está acontecendo? Certo? Será que tentam facilitar, mas facilitar é dificultar? Eu não sei mais o que eu vou fazer. Estou com vontade de pegar, ir lá e tentar fazer presencial. Porque senão eu vou ficar sem passaporte e tenho viagem para fazer. O senhor sabe que essa questão vamos dizer assim, dessas plataformas, hoje a gente não fala mais com pessoas. Esse é o não ponto. tem como falar, não tem como levantar o telefone e ter o apoio de alguém. E existe uma dificuldade muito grande, eu tenho esse problema também, profissionalmente, uma dificuldade muito grande para a gente poder
fazer qualquer tipo seja um cartório, seja qualquer coisa que a gente tenha que operar, a gente esbarra no problema. Sem dúvida. Porque às vezes, sabe o que acontece, doutor Carlos? Os técnicos da área de TI, eles têm que ter aquela empatia de se colocar no lugar do usuário e às vezes não se coloca desse problema. Exatamente. Doutor Carlos Zaya Filho, muito obrigado aqui pela sua companhia no programa Atividade. Prazer enorme, essa bancada consigo. um aprendizado enorme. Tá? Um grande abraço aos nossos telespectadores e uma ótima semana para todos. Boa noite. Boa noite.